Sejam bem-vindos a mais um Papo com Dedê e o papo de hoje é polêmico. Rapaz, você sabe que no mundo do futebol, uma das coisas que mais dá discussão, uma das coisas que mais dá polêmica é lista. É saber aí quem é melhor que quem é maior que quem vale mais que quem, enfim. E hoje nós vamos falar de uma revista que adora fazer isso, que adora instigar esse tipo de polêmica no mundo do futebol. Nosso papo de hoje é sobre a 442 e as suas polemiquinhas, as suas listas polemiquinhas. Para você que não conhece, a 442 é uma revista inglesa que já tem mais de 20 anos, de publicações aí pro mundo do futebol. E ela acaba retratando, o futebol de uma maneira um pouco mais polêmica, como isso que eu disse. Ela gosta muito de fazer listas sobre o mundo do futebol. Ela gosta de sair do escopo das quatro linhas e abordar um pouquinho temas um pouco mais apimentados para a torcida, que é colocar ranking nas coisas, Eu peguei uma declaração, na realidade eu li uma declaração na internet, de um jornalista que eu gosto muito, que é o André Rocha, que passou pela ESPN, passou pelo Esporte Interativo, enfim, eu li no blog dele do UOL, que muitas vezes o editor, de algum site, de alguma revista, ele, para dar uma fomentada, para dar uma esquentada, ou então para botar a revista de novo na rota dos torcedores, eles gostam muito de fazer esse tipo de lista, e o negócio é o seguinte, tem que fazer uma lista, se vira aí, eu quero a lista de tal coisa, pede para 2 jornalistas e let the flames begin, rapaz, deixa o fogo comer aí, porque é realmente difícil para aqueles 2 caras ali. Então o jornalista vai, entrega a lista e muitas vezes ele faz aquilo meio que na correria para entregar, às vezes aquela lista é só para gerar polêmica, e a 442 tem a tradição de fazer listas como essas, e hoje eu trouxe algumas aqui para você ver. Ela gosta de instigar a polêmica há algum tempo, mas antes de falar de lista, a 442 também, ela gosta de dar uma espetada, ela gosta de dar espetada em algumas áreas do futebol, e a seleção brasileira, o futebol brasileiro já foi espetado algumas vezes pela revista inglesa. Uma das que eu mais me lembro, uma das que mais me marcou, foi essa capa aí que você tá vendo, que tem o escudo da CBF, o escudo que a seleção brasileira usa, e um Rest in Peace, um RIP ali, e uma interrogaçãozinha fazendo uma menção de, será que o futebol brasileiro morreu, Essa capa saiu ali quando o Brasil estava tendo problemas, no período depois da Copa de 2010, em que foi eliminado pela Holanda, e os principais jogadores estavam ficando mais velhos, que naquela época eram Robinho, Kaká, jogadores expoentes de um futebol que o Brasil jogava até 2010 e que a partir dali ficou, vamos botar entre aspas, obsoleto, antigo. Mas a 442, é difícil falar esse nome, a 442 se perguntava, se o futebol brasileiro tinha morrido, que a preparação para a Copa do Mundo de 2014 estava com problemas, aí de sedes, de obras, enfim, que acabou rolando, E recentemente, eles lançaram outra lista, eles deram uma outra estocadinha na galera. Mas eu vou começar, vou até pegar meu caderninho aqui, que eu anotei, aqui é meu caderninho, algumas das listas que eles fazem, pra gerar essa polêmica toda, e nem sempre as listas têm muito critério, nem sempre as listas têm muito uma sequência lógica ou então linear. Eles fazem realmente, procuram lá os seus jornalistas, os jornalistas associados, pra sempre montar alguma coisa pra dar o que falar, e essa última realmente mexeu. Uma das listas que eu peguei foi os 10 melhores estádios, o top 10 estádios. E aí a lista é o seguinte, eles não disseram se é top 10 estádios em clima de estádio, eles não disseram se é top 10 conforto, eles não disseram se era top 10, enfim, tamanho. Eles só fizeram top 10 estádios do mundo. Aí colocaram a Bombonera, o estádio do Boca, em segundo o Camp Nou, campo do Barcelona, em terceiro o Wembley, e em sexto lugar o Maracanã. Então só foi aparecer o estádio brasileiro lá em sexto lugar. Depois eu acho, se não me engano, na lista continuava, Tinha o Morumbi, enfim, outros estádios famosíssimos aqui no Brasil e no mundo também. Mas só que eles não dão um critério, não dão uma linha para seguir para essas listas, outra lista que eu peguei aqui foi as 10 melhores equipes. Das 10 melhores equipes, você consegue dividir em pelo menos 2 categorias. As 10 melhores equipes de times e as 10 melhores equipes de seleções. O que a 442 fez? Ela pegou esses dois e fez assim,
Vamos fazer os dois. Então ela fez o seguinte, ela enumerou o Ajax do Cruyff, né, de 65 a 73, com a melhor equipe. Depois vem a seleção brasileira de 70, campeã mundial no México. E por último, né, fechando aí o top 3, peguei só as 3 primeiras, o Milan de 87 a 91. Então você vê que eles misturaram tudo, né? Falaram, tipo assim, pegaram o melhor, vamos botar, o melhor conjunto, e aí eles mesclaram isso tudo de seleção e de time, sendo que você podia fazer duas listas que mesmo assim já ia dar uma polêmica danada. A última aqui do caderninho que eu anotei, na realidade eu peguei uma a mais. Eu peguei uma a mais. Tem o do top 10, camisas 10 também, que gerou muita coisa. Bom, o top 10 deles foi o seguinte. Em primeiro estava o Maradona, segundo o Puskás, em terceiro o Pelé, em quarto Baggio, quinto Platini, em sexto o Jorge Hagi, em sétimo Zico, oitavo Messi, em nono o Laudrup e em décimo o Francesconi, né? Jogadores aí mesclados da era antiga com a era moderna. Porém, não sei se você aí que tá me ouvindo, que tá acompanhando esse vídeo do Papo com o Dedê, sentiu falta de pelo menos 2 R's brasileiros que faltaram nessa lista. Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. São 2 camisas 10 world class, né? Máximos do futebol brasileiro, que marcaram época no Barcelona, na seleção brasileira. E outro também que tá faltando aí nessa lista, pelo menos nesse top 10, Zinedine Zidane. Cadê o francês, cara? Ele jogou muito, é muito bola o Zidane. Então, assim, realmente é uma lista pra você aí olhar e falar... E como eu disse, né, a última lista que eles soltaram agora, a mais polêmica, a mais recente polêmica da 442 é os 100 mais, né, os top 100 melhores jogadores do mundo, né, então aqui até essa foto que você está acompanhando aqui, tem alguns jogadores aqui desse top 100, mas o top 3 foi o seguinte, né, o primeiro foi o Maradona, o segundo foi o Messi, em terceiro Pelé, quarto Cruyff, em quinto CR7, né, o Cristiano Ronaldo, em sexto, o Di Stefano. Em sétimo, Beckenbauer. Em oitavo, Zidane, que não aparece na lista de melhores camisas 10, mas aparece nos 100 mais, no top 10. Em nono, o Puskás, que é segundo nos melhores camisas 10. E em décimo, o Ronaldo Fenômeno, né? Então, assim... Que loucura, né? Você vê que nem as próprias listas da 442 têm critério dentro da avaliação deles. Então fica aí, realmente, esse vídeo pra gente destacar o seguinte... que vale sempre a discussão. Vou até botar o caderno aqui. Vale sempre a discussão. Você aí argumentar, tentar mostrar o seu ponto, tentar aí, né, meio que deixar ali as suas preferências um pouquinho mais na frente. Mas é claro, cara, que essas listas sempre vão gerar isso, essa polêmica, essa resenha, como a gente gosta de falar no futebol. Eu acho que não o pé da letra vale muito, mas o que vale mais é essa conversa, esse papo, como a gente tá tendo por aqui. Na minha singela opinião, na minha humildíssima opinião, o 100 mais, né, o top 1 dos 100 mais, os top 1 dos camisas 10... saiu lá da Vila, saiu de Três Corações e foi lá pra Vila Belmiro jogar nesse time aqui, onde ele arrebentou e foi realmente o jogador máximo desse esporte que a gente ama tanto aqui no Brasil, que é, claro, o Pelé. Algumas pessoas têm problemas com o Edson Arantes do Nascimento, mas com o Pelé não tem como ter problema. Todos os vídeos que eu vejo esse cara jogar, todos os vídeos que eu acompanho esse ex-jogador, esse rei do futebol jogar, eu fico impressionado. Enfim, e você, concorda com a lista da 442? Qual é a sua lista? Qual é o seu top 10 de camisas 10? Qual é o seu top 10 de 100 mais? Enfim, entra aí nos comentários e manda pra mim aqui que eu quero acompanhar essa discussão, que é sempre muito bacana. É o que eu falei, vale a discussão, sempre muito bacana. E lembrando sempre pra você dar aquele joinha, né, aquela curtida marota pra incentivar o nosso trabalho. Se você gostou, compartilha aí com os seus amigos e, claro, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo pra que a gente possa estender esse papo aqui do YouTube também pra outras redes sociais. Muito obrigado e o papo tá dado!